Olá, meus caros, estamos nesse exato momento iniciando mais um Gospel News aqui pelo Conteúdo Edificante. Vamos às principais notícias do dia de hoje, dia 13 de fevereiro de 2019. Vai deixando seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva, puder ajudar o canal, ajude, abaixo, no link da descrição tem as informações. E vamos, sem delongas, às notícias. Lembrando que você também pode comentar aí e deve as notícias que nós trazemos aqui pelo Gospel News. A primeira notícia, e já é até conhecida por muitos, se deu já há algum tempo, algumas horas atrás, Bolsonaro finalmente recebe alta, e você pode ver aí na imagem ou na reportagem do próprio G1, né? A manchete é a seguinte: Bolsonaro chega a Brasília após receber alta e deixa o hospital em São Paulo. O presidente permaneceu 17 dias internado no Hospital Albert Einstein no final de janeiro e passou por cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia. Então, ocorreu tudo bem. Nesse meio tempo, ele continuou como presidente após ali os 3, 4 dias da cirurgia, né? O senhor Mourão não tomou posse, digamos assim, da presidência e agora vai transcorrer de acordo com o cronograma, de acordo com o previsto e tirando toda exatamente ideologia de lado, graças a Deus ele está vivo e poderia ser qualquer um ali, né? Qualquer um que eu digo político, porque por trás de um político ou de um ideólogo ou também aquele que é de um partido está a pessoa, o ser humano. Vamos aqui aos detalhes dessa notícia. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, chegou por volta das 14 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, dia 13, a Brasília após ter recebido alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de 17 dias de internação em razão de cirurgia para a retirada da bolsa. Bolsonaro deixou o hospital por volta do meio-dia e 20 minutos, ou seja, então já faz aí quase 8 horas, um pouco mais de 8 horas, né? E seguiu para o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, onde decolou o avião. E aí está a foto dele, né? O avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, que levou para a capital federal, onde ele deve passar ou passou o restante de todo o dia. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, logo após a saída do presidente, afirma que Bolsonaro recebeu alta nessa manhã com um quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril com funções ou função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Uma cirurgia que tinha seu risco até que, graças a Deus, foi boa, né? Ou transcorreu tudo bem, pelo menos no final, né? Porque teve umas recaídas, umas pioras. O texto diz ainda que, segundo durante o período de internação, o presidente realizou exercícios de fisioterapia respiratória, motora, com períodos de caminhada e também, enfim, vamos ver aqui, de caminhada. Bolsonaro comentou algo em suas redes sociais. Foram 3 cirurgias e mais de um mês no hospital. 3 porque ele fez 2 lá no passado e mais essa agora, né? Nesses últimos 5 passados, finalmente deixamos em definitivo o risco de morte após tentativa de assassinato de um ex-integrante do PSOL. Só tenho a agradecer a Deus e a todos por finalmente poder voltar a trabalhar em plena normalidade, disso por meio de sua conta no Twitter. Vamos ver se a gente tem aqui assim um boletim médico. Ó. A programação da cirurgia eletiva de reconstrução do trânsito intestinal iniciou no dia 27 de janeiro com avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem encontra-se apto para o procedimento. Na manhã seguinte, o paciente foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das 2 cirurgias anteriores. Foi realizada, portanto, aqui a anastomose do íleo com cólon transverso, que é a união do intestino delgado com
intestino grosso. O procedimento teve duração de 7 horas, ocorreu sem intercorrência e sem necessidade de transfusão de sangue. O resultado final do anátomo patológico evidenciou serosite crônica, serosite crônica sem outras anormalidades. Devido ao episódio de náusea e vômito, em dia 2 de fevereiro, o paciente passou a usar uma sonda nasogástrica, apresentou na noite do dia 3 de fevereiro elevação de temperatura, 37,3 Celsius, febre, alteração de alguns exames laboratoriais. Palavrinha complicada, para querer falar rápido não dá mesmo. Foi iniciada a bioticoterapia de amplo espectro, empiricamente realizados novos exames de imagem, enfim. Está até bem extenso, todo o laudo médico. Bom, finalmente está aí agora o presidente. Agora vamos ver o que ele vai fazer, Tem muito pepino para resolver, tem as problemáticas aí envolvendo a família, tem pautas para serem votadas no Congresso, algumas ações para ele mesmo fazer e tal, Vamos aguardar os próximos capítulos disso aí, Vamos ver. Vamos seguindo aqui com mais notícias no Gospel News, tirando os erros e os efeitos externos. Vamos a mais essa notícia envolvendo a família Bolsonaro, tá? Aí você está vendo o detalhe, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que teria desmentido o pai, ou melhor dizendo, desmentido o ministro. Filho de Bolsonaro divulga áudio onde relata que pai não teria falado com o ministro, ou que o ministro não teria falado com o seu pai, Áudio do pai dizendo que Bebiano, que é o ministro, teria mentido. O Bebiano negou que seja motivo de crise e que falou 3 vezes com o Jair Bolsonaro nessa terça. No entanto, o áudio, eu vou contar aqui a notícia porque não dá para mostrar aí para vocês. Vamos ver aqui. Estou experimentando essa nova forma de fazer o Gospel News. Então, tudo pelo celular, diga-se de passagem. Não é nada edição do computador, que eu tenho problema com o meu computador. Então, o filho desmentiu a fala, e o Bolsonaro até confirmou no Twitter, do ministro Bebiano, que tinha falado com o Bolsonaro. Bolsonaro mostrou um áudio onde ele dizia que não poderia falar com o ministro porque teria que fazer alguns exames finais e que estava impossibilitado, e aí o Bebiano tinha falado que não existe crise e tal, e o Bolsonaro descartou um pouco isso, enfim. Questões que a própria mídia cria. Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, do PSC, do Partido Social Cristão, criticou nessa quarta-feira na rede social o ministro Bebiano, secretário-geral da Presidência. Segundo Carlos Bolsonaro, é uma mentira absoluta. Bebiano tem falado 3 vezes com o pai. Aí vai falar também do exame. Na terça, Bebiano negou em entrevista ao Jornal Globo que seja o pivô de uma crise no governo. Ele afirmou que não existe crise nenhuma. Hoje eu falei 13 vezes com o Jair Bolsonaro, 3 vezes no caso. E aí, enfim, aí a mídia quer construir uma narrativa, um enredo. Está havendo divergência, ou divergência deve haver mesmo, principalmente aí de Bolsonaro com a ala dos militares, a ala dos evangélicos contra os militares e vice-versa, dos liberais contra os conservadores. Tem esse conflito, essa é a grande verdade nesse governo aí, porque ele não é formado apenas para quem acha de direita mesmo ligada ao conservadorismo, não, é liberais, é militares, temos até ex-feminista, que aí pode até estar sendo chamada para o Ministério da Damares. Nós temos ex-esquerda, até ex-esquerda, depois direita e vice-versa. Enfim, tem uma miscelânea de gente aí. E isso, obviamente, está havendo algum atrito. E, no caso, o Bebiano quis controlar a situação, o filho desmentiu e agora a mídia está aproveitando para
falar mais acerca disso, tá? Vamos a outra notícia aqui no Gospel News. E outra notícia importante, essa sim. Não que as demais não sejam, mas essa é relevante para o segmento evangélico aí, a possível separação de Magno Malta e Lauriette. Vamos ver a notícia. Você já deve ter visto e ouvido falar que eles estariam separados desde agosto. Surgiu um áudio que o próprio Magno Malta teria mentido e agora parece que a Lauriette, em entrevista para a Gazeta e também para o JM, o jornal teria desmentido o Magno, que de fato ela está separada desde agosto de 2018, teria indicado ele para até mesmo ser o ministro da Família. Enfim, a questão é política, né? Mas vamos ver a notícia aqui antes de falar alguma coisa. Até porque na internet a gente tem que ter total cuidado, porque vazam áudios, às vezes a pessoa pensa que o áudio é agora de 19, às vezes é lá de 15, 14, 2010, como esse áudio do Magno Malta, que ele poderia talvez estar falando daquele outro imbróglio que ele teve com a própria esposa, que teria vazado fotos íntimas ou vídeo, uma coisa assim, e talvez ele estava falando daquilo e não desse episódio, aí colocaram com isso, enfim, tem que analisar tudo com muito cuidado. A gente viu aí o que o pessoal fez com o Cabo da Ciolo e com tantos outros Cadamares agora estão fazendo, né? A gente pega o áudio passado e coloca agora, né? Como se agora a pessoa tivesse falado e a pessoa não tivesse mudado de pensamento ou de concepção, né? Como se não houvesse uma evolução, etc. É lamentável, né? Essa mídia tendenciosa até aqui na internet, e acho que tem que ter até um marco regulatório para dar uma refreada nisso, principalmente na questão de fake news, que está de fato ocorrendo em muitos lugares aqui, principalmente aí no YouTube, tá? Vamos ver aqui a notícia. Magno Malta, vou tirar aqui meu áudio, eu preciso colocar esse local aqui em outro lugar, perdoe aí, agora sim, agora está no suporte, ok. Vamos lá. Magno Malta afoga o ganso fora da lagoa e cantora evangélica Lauriette confirma pé na bunda. Isso é informação do gospel geral, tá? Não é eu que estou falando, é a notícia deles aí. E nós vamos trazer aqui para o Gospel News. A cantora Lauriette falou pela primeira vez sobre sua situação conjugal com Magno Malta ao jornal Gazeta Online do Espírito Santo. Ela confirmou que está mesmo se separando do ex-senador e que sua situação ainda não foi oficializada. Eles estariam na famosa separação de corpos, mas a cantora e o deputado federal adiantou, melhor dizendo, que vai oficializar logo logo. Me separei do Magno e vou pedir o divórcio, revelou a cantora, que vai enfrentar sua segunda separação. Lauriette já foi casada com o pastor Reginaldo, com quem teve uma filha, mas separou-se depois de descobrir uma suposta homossexualidade do político. Lauriette acabou por confirmar os erros aí, o que eu estou me adaptando com essa nova forma de fazer o Gospel News. A Lauriette, a cantora Lauriette, acabou por confirmar o que muitos sites já vinham especulando. No início de fevereiro, o site Folha do Espírito Santo publicou uma matéria dizendo que o casal teria separado por conta de uma traição de Malta com uma mulher gaúcha. Lauriette teria flagrado a situação e resolveu colocar um fim no relacionamento. Magno Malta, que tinha intenções de voltar para uma música gospel, viu a ideia ruim diante de um escândalo dessa proporção. Lauriette ainda confirmou também que o casal já não está junto desde de julho do ano passado, de 2018. Impressiona, melhor dizendo, a frieza do casal, que cumpriu toda a campanha eleitoral juntos. Chegou a gravar um CD gospel cantando juntos, que distribuíram gratuitamente nas agendas políticas. Desde o fim da campanha eleitoral, os dois já não foram mais vistos juntos. A questão de Bolsonaro não ter colocado Malta em nenhum cargo em seu governo também trouxe grande espanto para todos que o apoiavam. Magno tentou desmentir os boatos de sua separação em uma rádio, mas Lauriette já circulava sem aliança no dedo esquerdo. Sem contar o áudio que supostamente seria do irmão da cantora contando toda a situação. Nessa terça, a deputada resolveu dar um ponto final a tanta boataria. Magno Malta posta foto de desaparecida
em tragédia de Brumadinho e alvo de crítica. Já Magno, porque, pelo que consta, ainda tentou por todo esse tempo lutar pelo casamento, até teria entrado em depressão por conta do fora de Lauriette, muito boato, comentário na internet, dava conta de que não era de hoje que o ex-senador gostava de dar uma pulada de cerca, será que tem flashback e tal, e também informação do Buchicho Gospel. Tirando essa questão da vida privada dele, que não me interessa, né? Podemos perceber uma coisa interessante. Se é que é verdade mesmo que estão separados, e tudo aponta que sim, como o dinheiro, né, faz com que as pessoas vivam de aparência, ou a vida pública, né, faz com que eles vivam de aparência. Para ele ter um cargo público, ou até mesmo ser o vice do Jair Bolsonaro, depois ele negou, eles mantinham, né, o aparente casamento para gravar CDs também, né? Tudo por conta do Bunny. Sem falar que o Magno Malta teria deixado o cargo de vice-presidente ou sair na chapa com o Bolsonaro pelo fato da Lauriette não ter aceitado disputar para o Senado, sim para a Câmara de Deputados. E aí ele correu e não ganhou, né? Então, teve algum problema aí também, né? Talvez na época quando, se essas informações foram verídicas, na época quando ela recusou, né, a ser senadora, talvez já era a separação de ambos, né? Ambos já estavam separados, enfim. Aí você vê quanto escândalo na própria igreja, né? Supondo que isso é verdade, tem evidência aí, tem notícias, ainda não confirmaram de fato, né? A gente tem que trabalhar com todo cuidado, porque às vezes as informações não são bem assim. O camarada já está no segundo ou terceiro casamento. Ela vai pro terceiro. O, esse daí, o sujeito, o primeiro que ela estava casado, né? Diz que, ou diz aí na informação, que estaria praticando algo ilícito, o pecado da homossexualidade, sendo pastor, né? Esse talvez, tudo indica aí, né? Mas eu estou dizendo talvez para não levar processo aqui, pulando a cerca. Você vê como é que está o evangelho banalizado, né? A falta de vergonha, de caráter, e aí se estende no cômputo geral, né? De muitos, né? Não é só nesse caso aí, se comprovado, mas de muitos. É lamentável nós estarmos vivendo isto. Aliás, é cumprimento de palavra, né? Isso demonstra claramente que estamos perto e muito próximo, melhor dizendo, do fim. Ok? Esse foi o Gospel News. Comente acerca das notícias. Me perdoe por ter me atrapalhado aqui, porque é a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma esse Gospel News aí, tá? Eu já tentei uma outra oportunidade, mas eu fiz assim lá mais ou menos, e agora eu tentei melhorar um pouquinho até mesmo na qualidade da câmera, né? Uma coisa é câmera e outra coisa é Câmara. Lá é Câmara de Deputados. E o que filma é câmera. Às vezes quando eu troco essas palavras também, e tem gente que comete também esse erro, né? Então deixe seu like, comente. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima edição do Gospel News. Encerrando.